Universidade de Caxias do Sul nasce na década de 60 na Serra Gaúcha. Entre os anos de 1949 e 1960, instituições como a Prefeitura de Caxias do Sul, a Diocese, a Sociedade Hospitalar Nossa Senhora de Fátima e as Irmãs de São José criaram isoladamente faculdades. A reunião desses cursos forma, em 16 de agosto de 1966, a Associação Universidade de Caxias do Sul. Juntamente com vários amigos meus, criamos a Faculdade de Direito, que foi um dos berços iniciais da universidade. Fez parte das 5 faculdades que para ser organizada a universidade. Tanto a Prefeitura, como a Mitra Diocesana, como a Sociedade Hospitalar Fátima tinham cursos de nível superior. Na época eram chamadas de faculdades. A Sociedade Fátima tinha a Faculdade de Direito, a Prefeitura tinha a Faculdade de Belas Artes e a Mitra Diocesana, a Diocese, tinha várias faculdades. Tinha a Faculdade de Economia, que foi o primeiro curso superior criado pela Diocese, tinha a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Juntaram tudo isto e criaram a Universidade de Caxias do Sul. Em 10 de fevereiro de 1967, é criada a Universidade de Caxias do Sul pelo Decreto número 60.200. No dia 15, ocorre a cerimônia de instalação da UCS no Cine Ópera. Dom Benedito Zorzi, Dr. Virvi Ramos e o prefeito Hermes João Weber foram os precursores desta instituição que já surgiu com o espírito de regionalização. A nossa universidade tem uma origem comunitária. Eu, na minha avaliação, acho que é uma das que leva esse nome de comunitária da forma mais legítima possível, porque foi evidentemente o resultado do esforço coletivo de uma sociedade, não só de Caxias, mas de toda a região. A primeira hipótese pensada foi a de conseguir a federalização da universidade. Eu até fui a Brasília, tive entrevista com o ministro da Educação e tal, mas logo ficamos convencidos que não era viável. Então começou a se falar na estadualização. Então, quem sabe o Estado assume a universidade. Mas também o Estado não tinha condições naquela época, porque a crise econômica, etc. Aí surgiu a universidade comunitária, como já existia em muitos lugares no país, e aqui tinha faculdades em Bento Gonçalves, tinha até eu acho que em Gramado. Se centralizou na ideia de, quem sabe, vamos lutar por uma universidade comunitária que seja da região aqui, que tenha a instituição como a sua propriedade cultural e material. Com a reforma universitária no início dos anos 70, as universidades foram impedidas de desenvolver suas atividades fora da sede da instituição. Assim, os cursos que estavam espalhados por vários prédios foram abrigados no antigo Colégio Sacré-Cœur de Marie, adquirido em 1970. Já a reitoria, que esteve na Católica Domus e no edifício Adelaide, no centro de Caxias, passou a funcionar no mesmo prédio em 1971. Reuniram e resolveram comprar o prédio das Irmãs de Sacré-Cœur de Marie, que é onde está hoje a reitoria da universidade. Com o surgimento desse prédio, que era bastante grande, usado só para o ensino secundário, a universidade concentrou a maioria dos cursos. A Associação Universidade de Caxias do Sul funcionou até 1973, quando sofreu uma importante reorganização interna e passou a ser denominada de Fundação Universidade de Caxias do Sul. De 66 a 73, ela foi administrada pelo bispo Dom Benedito Zorzi. Em 73 foi transformada a associação em Fundação Universidade de Caxias do Sul.
e a partir daí ela existe até hoje. Só que lá, bem no começo, tinha só uma mantida, que era a própria universidade. E depois, com o correr do tempo e com a necessidade de ampliar as áreas da saúde, da comunicação e do próprio ensino, foram criadas outras mantidas, que é o Hospital Geral, o Centro de Telecomunicação e a Escola de Segundo Grau, ou Escola de Ensino Médio, que é o CETEC. Em 1974, é incorporada à universidade parte da área da Estação Experimental de Vitivinicultura do Rio Grande do Sul, doada pelo governo do estado, onde hoje está o campus sede. A década de 70 marcou também o início do vestibular da instituição. Até 1976, o concurso era coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul por meio da Fundação Carlos Chagas. As provas do primeiro concurso foram aplicadas em janeiro de 1977. Em 1969, a UX leva para Vacaria alguns cursos por meio de um convênio com a Associação Pro Ensino Superior dos Municípios de Cima da Serra, que permanece até hoje. Em maio do ano seguinte, a Biblioteca Central, em Caxias do Sul, também é criada. Hoje, o sistema é composto por 12 bibliotecas distribuídas entre as unidades universitárias. Possui um acervo de mais de 1 milhão de exemplares e cerca de 18 mil e-books. Em 1972, a UX firma outra parceria, agora com a Fundação Educacional da Região dos Vinhedos, a FERV, com a finalidade de assumir os cursos existentes em Bento Gonçalves. A parceria também permanece até hoje. Os anos 80 são marcados pelo fim da ditadura no Brasil. A UX, nesta década, ampliou seu espaço físico e enfrentou a censura vivida pelos seus professores. A área universitária brasileira passou por uma crise tremendamente séria. Por quê? Porque o lugar da expressão do pensamento é dentro das universidades, não é? Então, lá tem todas as ideologias, todos os personalismos, todos os interesses, etc. e tal, dentro da universidade. Então, nós não ficamos imunes completamente a isso, mas nós conseguimos, não vou dizer afastar, nós tivemos influências aqui. Eu tive diversos momentos de que ir a um órgão militar para defender um professor, porque tinha acusações aqui, acusações lá, e críticas aqui, etc. e tal. Nos anos 90, a UX entra em um período de consolidação da estrutura organizacional e intensifica sua relação com a região, visando ser uma universidade multicampi. E aí surgiu a regionalização da Universidade de Caxias, que foi a grande alavanca do crescimento da universidade. Mas a proposta qual era? Era uma proposta comunitária, realmente comunitária. E aí foram criados todos esses programas, alguns deles existem até hoje. Nos anos 2000, a UX já contava com 9 unidades universitárias. A entrada no século XXI trouxe novos desafios e novas conquistas.
nós temos uma responsabilidade muito grande de continuar com esse compromisso de formar profissionais de qualidade, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista de que quem passa pela UX tem que dar conta, ter formação para dar conta das demandas da vida como um todo. Esse é o grande desafio de fazermos um diferencial na formação do nosso estudante e do nosso aluno. O papel da universidade, na verdade, é preparar a pessoa que sabe pensar, que sabe analisar criticamente os dados, que sabe produzir conhecimento, né? Porque hoje informação tem muita. A nossa época é a época da informação, é a era da informação, né? Mas saber trabalhar esta informação e transformá-la em conhecimento e depois em comportamento é bem diferente. Hoje, a UX investe em ensino, pesquisa e inovação. Disponibiliza para empresas e organizações serviços tecnológicos em diferentes áreas. Possui um escritório de transferência de tecnologia, registrando o número de patentes depositadas em nome da universidade. Está inserida no cenário acadêmico e científico nacional e internacional. Possui programas que beneficiam milhares de estudantes, dando significado ao compromisso da UX com o desenvolvimento social. Por isso que nós temos nas nossas estruturas curriculares, disciplinas, questões que nós abordamos, que são as questões da vida. E esse é o grande diferencial aqui. Quem passa por uma universidade e tem um diploma de uma universidade que é diferente de uma faculdade, né, ele tem que ter uma visão mais ampla, ou seja, universal. A história diz quem somos, o presente, quem queremos ser. Nos últimos 50 anos, a qualidade de ensino da UX impulsionou o crescimento das pessoas, dos negócios e de toda a região. Mas tão importante quanto valorizar o passado é saber que essa força transformadora vai iluminar ainda mais o futuro. UX, há 50 anos o conhecimento ilumina o futuro. Eu imagino uma universidade cada vez mais inovadora, que é o papel dela, indispensável para a comunidade, para a sociedade, em que cada um possa aqui ver um diferencial na sua formação.